Olá! Nessa aula a gente vai fazer o cálculo e apuração do imposto para uma empresa optante pelo lucro presumido, dessa vez no segmento de comércio. Tá? Então a gente não vai entrar novamente no embasamento legal, que a gente já viu na aula passada, né? Só relembrando que a presunção de lucro para uma empresa no segmento de comércio é de 8% para o imposto de renda e 12% para a contribuição social. E as suas alíquotas são de 15% para o imposto de renda, com adicional de 10% para o lucro que for superior a 20 mil por mês ou 60 mil no trimestre, e a alíquota de 9% da contribuição social. Tá? Então, tendo esses parâmetros em mente, a gente vai agora entrar no cadastro da empresa para fazer as devidas configurações e ajustá-la para apuração do imposto no lucro presumido, ok? Lembrando que agora eu selecionei a empresa aqui do exemplo anterior, lá de comércio, né, no qual a gente já importou os documentos fiscais, na aula lá de importação dos documentos fiscais. Então está aqui selecionado a empresa e o ano e mês base. Tá? Agora a gente vai entrar aqui no cadastro para fazer as respectivas parametrizações. Então aqui no cadastro a gente vem aqui em informações complementares, vamos selecionar aqui o lucro presumido. Na escrita fiscal a gente vai aqui IRPJ e contribuição social, a gente vai alterar aqui para a opção 2, trimestral com recolhimento trimestral. Agora a gente tem que configurar o ICMS, né, que é uma empresa de comércio que tem circulação de mercadorias e naturalmente tem a tributação de ICMS ao invés de ISS. Então o regime de apuração do ICMS, a gente vai colocar aqui regime periódico de apuração mensal, RPA mensal, né, e a CPR, que é o código do prazo de recolhimento, a gente vai colocar aqui o 1.200. O 1.200 é o recolhimento do ICMS até o dia 20 do mês subsequente. Né? O estado, a unidade federativa em que essa empresa está localizada, o recolhimento do ICMS é nesse formato. Então você tem que verificar, né, de acordo com a unidade federativa em que encontra-se o seu cliente, para você verificar qual é a sistemática de recolhimento do ICMS, para então você fazer essa configuração aqui. O PIS e COFINS ele é cumulativo, né? Isso aqui não se altera. O IRPJ limite adicional é conforme regime. Regime de apuração do IPI não calcula, porque não tem IPI. Da mesma forma, tem que cadastrar aqui os códigos dos DARFs, né, para recebimento do imposto de renda, contribuição social, PIS e COFINS. Então a gente vai selecionar aqui também. Começar aqui pelo PIS, que é o 8109. 8109.2, contribuição, PIS, faturamento, PJ em geral. A gente seleciona aqui a opção do SPED, incluir. Vamos para o COFINS, que é o 21721, que é o COFINS PJ em geral. Vamos selecionar aqui o código SPED. Agora a gente vai escolher a contribuição social, que é o 2372. E por fim, o imposto de renda, que é o 2089.1. Imposto de renda das pessoas jurídicas que apuram o imposto com base no lucro presumido, que não tem código de SPED. Incluir. Então a gente configurou os DARFs aqui, a exemplo da aula passada. Opção SPED, aqui a gente também vai configurar aqui o perfil C. Pessoa jurídica em geral. Atividade, dessa vez a gente vai selecionar aqui o código 2, que é atividade de comércio. E o regime de escrituração, regime de competência e escrituração consolidada. Social, lembrando que não afeta aqui para a apuração do imposto, mas
Lembrando que quando você está fazendo o cadastro da atualização no cadastro, você tem que também configurar todo ele, né? Então o e-social aqui, se a empresa for sujeita ao REINF, você tem que ajustar os grupos aqui do e-social e da EFD REINF para o grupo 2, no caso de empresa optante pelo lucro presumido. E aqui na folha de pagamento, o INSS também a gente vai alterar o código de GPS, que é o 2100, que é para empresas em geral. Então, feita essa configuração aqui, a gente vai clicar em gravar. E dá aquela mensagem aqui, alteração no cálculo apuração simples nacional. Com essa alteração, alguns cálculos de imposto já existentes serão excluídos. Deseja continuar assim mesmo? Sim. Ok, já fizemos aqui o acerto no cadastro, a parametrização no cadastro. Bem, então, a título de curiosidade, vamos fazer a apuração do imposto aqui para ver o que acontece. Tá? Então, eu vou vir aqui no menu Impostos, vou clicar em Apuração. Então, repare que aqui agora tem um monte de erros. Lembrando que quando a empresa ela muda de regime tributário, não basta fazer essa configuração no cadastro, né? Os documentos fiscais que a empresa emite, né? Essa empresa aqui ela fez vendas, emitiu as notas fiscais, e essa nota fiscal ela tem que estar devidamente parametrizada e compatível com as informações tributárias dela. Então aqui essas notas fiscais aqui elas estão configuradas para a empresa que é optante pelo Simples Nacional, e agora a gente vai ter que fazer o ajuste aqui dessas situações, né, para poder fazer a apuração do imposto corretamente sem que apresente esses erros aqui. Ressalto que essa mudança de regime tributário, ela costuma ocorrer no início do ano, né? As empresas, em janeiro de cada ano calendário, ela tem a opção de trocar de regime tributário, e com isso tem que fazer todas as configurações das suas informações, emissão de documentos fiscais e tudo mais. Aqui pode até acontecer da empresa ter que mudar de regime tributário no meio do ano, em outro período que não seja início do ano calendário, em virtude de um desenquadramento ou algum outro problema que acarrete isso. Mas em todo caso é interessante você aprender isso que eu vou te mostrar agora, né, para situações em que muitos documentos fiscais estiverem apresentando algum tipo de erro, você consegue fazer a alteração em massa, né? Se for 1 ou 2 documentos fiscais, é mais fácil que você clica em cima do próprio documento fiscal e faz os ajustes necessários. Mas o importante aqui é aprender a fazer essas alterações em massa, caso você tenha muitos documentos que demandem uma mesma alteração, o mesmo campo para ser alterado, e aí você consegue ganhar tempo fazendo essa atualização em todos os campos com apenas um comando. Tá? Então, para fazer a correção aqui, vamos começar pelo ICMS. A gente vai vir aqui em Lançamentos, Registros de Saída, Notas de Saída. Então aqui tem todas as notas de saída da empresa, né? Todas as notas de vendas. E aqui a gente tem uma situação que vale a pena ressaltar. Os CFOPs das operações aqui são praticamente o 5102, né? Que é uma venda com tributação de ICMS integral, e o 5405, que é com a substituição tributária, sendo o contribuinte, né, o nosso cliente, o substituído, ou seja, que não paga o ICMS por o ICMS já ter sido pago por outro ente da cadeia produtiva. Então, essa operação aqui em específica, ela só tem esses dois CFOPs, tá? E aqui nessa opção aqui de notas fiscais de saída, lançamentos, notas fiscais de saída, a gente vai vir aqui em correções, correção ICMR/CFO. E aí o que a gente vai fazer? A gente vai selecionar aqui os dois CFOs, né, um de cada vez, e vamos fazer as devidas configurações. Então primeiro eu vou selecionar aqui o 5102, e depois, selecionando o CFO, você clica em buscar, que ele vai aparecer aqui todas as notas que tem esse CFOP. Então você fez a busca aqui, aí você clica aqui para passar todas as informações aqui para baixo, e aqui você vai configurar o ICMS CST,
que no caso aqui é o nacional tributado integralmente. Ok? Lembrando que o CSO-SN para empresas optantes pelo Simples Nacional, né, e não é mais o caso, porque a empresa agora está no lucro presumido. E aí, feita essa configuração, no campo alíquota você coloca a alíquota de ICMS de acordo com o estado, a unidade federativa que a empresa se encontra. E o CSO-SN é para empresas optantes pelo Simples Nacional, que não é mais um caso, uma vez que a empresa agora é optante pelo lucro presumido, ok? Então, feita a configuração aqui, a gente vai clicar em alterar todos e corrigir lançamentos. Ok, o CFOP 5102 já foi feita a correção e agora a gente vai selecionar o CFOP 5405. E a gente vai filtrar todas as operações nesse CFOP. Vamos passar elas aqui para baixo. E agora a gente vai configurar o CST para essa operação, que é o 60, Nacional ICMS cobrado anteriormente por ST, substituição tributária. A alíquota aqui eu zero, clico em alterar todos e clico em corrigir lançamentos. Beleza, atualização concluída. Agora eu vou fechar aqui. Bem, então depois de corrigido o ICMS, a gente vai fazer esse mesmo procedimento para realizar a correção de PIS e COFINS. Tá? Então aqui na opção de correções, a gente agora vai selecionar aqui correção PIS e COFINS. Então aqui nessa opção a gente consegue também filtrar os produtos aí por descrição, NCM, o CST de saída, CFOP. Tá? Então, no caso de empresa que comercializa produtos sujeitos à tributação monofásica de PIS e COFINS, a gente tem a tabela 4.3.10 da Receita Federal, em que a gente tem a relação dos NCMs, né, dos produtos que estão sujeitos a essa sistemática. Então, nessa opção, caso o documento fiscal não esteja devidamente configurado, a gente tem condição de fazer essa alteração em lote através dessa opção, né, alteração em massa, em que a gente altera diversos produtos com um único comando. Então, aqui a gente, por exemplo, a gente quer alterar. A gente tem a opção de jogar o NCM completo ou um grupo de NCM. Então eu vou jogar lá o grupo 3004, que é um grupo de medicamentos. Tá? Então eu jogo aqui o grupo, clico em buscar e ele vai buscar todas as notas que tem produtos com esse NCM. E aí, para eu fazer essa alteração em lote, eu vou clicar aqui para jogar os produtos aqui para baixo, que serão alterados. E aqui no CST de saída, eu vou selecionar a operação 04, operação com tributação monofásica. E aqui é a mesma coisa, operação tributável, tributação monofásica. Aqui com a natureza, a gente vai selecionar lá o grupo de farmácia e perfumaria, que é o grupo 201. Lembra que a gente viu lá na tabela 4.3.10, que a gente vai selecionar, e aqui o tipo de item, que são mercadoria para revenda, item 00. Aí a gente clica em alterar todos e depois corrigir lançamentos e cadastro. Pronto, agora então a gente fez as correções aqui na questão do ICMS do PIS e COFINS, a gente vai fechar. E aí agora a gente vai fazer novamente a apuração do imposto.
Bem, então na apuração do imposto, está aqui a tela com a apuração dos impostos. A gente vai entender um por um aqui. O ICMS, nesse primeiro momento aqui, a gente vai descartar. Eu vou dar um exemplo logo em seguida para a gente aprofundar nessa questão do ICMS. O ICMS para essa empresa em específico deu como não tem imposto a pagar, tem crédito porque a aquisição de mercadorias foi maior do que a venda. Então, houve uma entrada de crédito de ICMS que acabou sendo maior do que o que a empresa tem a pagar de ICMS. Então, eu vou dar um outro exemplo, né, para a gente poder entender e fixar essa sistemática do ICMS. Eu vou agora explicar somente aqui os outros impostos, tá? Então, começando pelo PIS. O PIS, a base de cálculo dele é de R$ 4.772,67. Por quê? Né? O faturamento foi de 17.322, sendo que 11 ou 12 mil são produtos sujeitos à tributação monofásica de PIS e COFINS, ou seja, não incide o PIS sobre a revenda desses produtos, pois o PIS já foi recolhido pela indústria. Tá? Então, a base de cálculo aqui são os produtos que não sofreram a antecipação do imposto, que dá esse total aqui de R$ 4.772,67. Tá? E aí, sobre essa base de cálculo, se aplica a alíquota de 0,65% e a gente chega nesse imposto de R$ 31,02. Aí, para emitir a guia, eu clico sobre ele, clico aqui em imprimir, o DARF padrão. E aí é só você fazer a impressão que ele já vem aqui com os dados da empresa, o código e tudo mais. O COFINS é a mesma sistemática. O COFINS ele tem lá a base de cálculo 4.772,67, que são os produtos que são tributáveis, aí sofrem tributação integral de COFINS, né? Que não estão sujeitos à tributação monofásica. E aí sobre essa base de cálculo incide a alíquota de 3%, que é a alíquota para o regime cumulativo, tá? O regime cumulativo ele não prevê, né, a tomada de crédito pelo ingresso de mercadorias no estabelecimento. E aí com isso tem uma alíquota mais baixa. Então você aplicando aí 3% sobre os 4.772,67, a gente chega no imposto a pagar de R$ 143,18. Agora passando para a contribuição social. Contribuição social, lembrando que a base de cálculo da contribuição social é uma estimativa de 12% para empresas no setor de comércio. Então, se a gente pegar lá os R$ 17.322,28 e aplicar lá a presunção de lucro de 12%, a gente vai chegar numa base de cálculo de R$ 2.078,67. Sobre essa base de cálculo, a gente vai aplicar a alíquota da contribuição social, que é de 9%. Logo, a gente chega no imposto a pagar de R$ 187,08. Então, só lembrando que a gente está na competência julho de 2021 e aí a gente não consegue emitir a guia da contribuição social e do imposto de renda, né? Lembrando que a gente está aqui no lucro presumido com a cobrança do imposto de renda e contribuição social de forma trimestral. Então a gente só consegue tirar as guias, né, nos meses de março, junho, setembro e dezembro. E aí, quando você vai fazer o cálculo, o sistema ele calcula o imposto de renda e contribuição social do trimestre, ok? Então aqui é só a título de exemplo para a gente demonstrar aqui o cálculo do imposto. E por fim aqui o imposto de renda. O imposto de renda a presunção de lucro para o imposto de renda de uma empresa no setor de comércio é de 8%. Então a gente pega o faturamento bruto de 17.322,28, aplica uma presunção de lucro de 8% e a gente chega na base de cálculo de R$ 1.385,78. Sobre essa base de cálculo, a gente aplica a alíquota de 15% e a gente chega no imposto a pagar de R$ 207,87. Ok? Então, espero que tenha ficado claro essa demonstração. Agora eu vou fechar essa janela. Vou abrir aqui uma outra empresa para eu poder demonstrar aqui com mais profundidade a questão do ICMS.
Tá, então, eu selecionei aqui a empresa modelo, nós estamos na mesma competência aqui de julho de 2021. E aí, nessa empresa, a gente tem aqui uma operação de entrada de mercadoria. Então, houve uma entrada de mercadoria no valor de R$7.000, né? E sobre esses 7.000 tem um ICMS já embutido na operação de 1.190. Tá? Uma operação de aquisição no mercado interno, em que a empresa ela revendeu também no mercado interno. Tá? Então, essa aqui é a nota de entrada da operação da aquisição do equipamento, no valor de R$7.000. E a gente tem a venda. E aí a empresa ela vendeu esse equipamento, né? Ela fez a aquisição e revendeu pelo valor de R$15.000. E nessa operação de 15.000, incidiu aqui o ICMS de 2.550 de 17%. Então aqui a gente tem aqui a descrição do equipamento, o CFOP da operação, a quantidade, valor unitário, a alíquota de ICMS. Então a gente tem todas as informações aqui na nota fiscal. Essa empresa também já está configurada para o lucro presumido, com recolhimento do imposto de renda e contribuição social de forma trimestral. Então vou fechar aqui e vou fazer o cálculo do imposto. Então a gente tem aqui o cálculo dos impostos, PIS e COFINS, a base de cálculo aqui são os 15.000, né, que é o faturamento bruto da empresa, e sobre o faturamento se aplica a alíquota cumulativa, né, de 0,65% para o PIS e 3% para o COFINS. Aí logo a gente tem os valores dos impostos aqui. Contribuição social é a mesma situação, pega-se o faturamento bruto da empresa, né, aplica o percentual de presunção para a contribuição social, que é de 12%, a gente chega na base de cálculo e sobre essa base de cálculo aplica-se a alíquota de 9%, que é a alíquota da contribuição social. O imposto de renda, a mesma coisa, a gente pega os 15.000, aplica o percentual de presunção de lucro de 8%, né, a gente chega na base de cálculo, que é R$ 1.200, e sobre R$ 1.200 a gente aplica a alíquota do imposto de renda de 15%, logo a gente tem um imposto a pagar de R$ 180. E por fim aqui o ICMS, que é o que eu quero explicar com maiores detalhes nessa operação. A empresa ela tem um ICMS a pagar aqui de R$ 1.360. Então eu vou detalhar o imposto aqui para a gente entender como é que o sistema chegou nesse valor. Tá? Então a empresa ela adquiriu a mercadoria pelo valor de R$ 7.000 e com isso, dentro dessa operação, tem um ICMS de R$ 1.190. Lembrando que o ICMS ele é um imposto que está dentro do sistema não cumulativo, conforme previsto na Constituição Federal. Então as empresas elas podem tomar o crédito das mercadorias que elas estão adquirindo, né, para abater do imposto da saída da mercadoria, da venda da mercadoria no estabelecimento. Tá? Então, a empresa adquiriu essa mercadoria por 7.000, dentro dessa operação está embutido o imposto de 1.190, e aí no ato da venda da mercadoria, vendeu a mercadoria por 15.000, sobre essa operação incidiu o imposto de 2.550. Então, pela sistemática da não cumulatividade, a gente pode deduzir das operações de saída o ICMS da operação de entrada. Então, 2.550 menos 1.190, a gente chega aqui no ICMS a pagar de 1.360. Então, não sei se você percebeu, né, a alíquota do imposto, a alíquota do ICMS é de 17%, e se você parar para pensar, o ICMS ele é um imposto que ele incide sobre o valor adicionado. O que é o valor adicionado? A gente pega aqui, a mercadoria foi vendida pelo valor de 15.000. Então, se a gente reduzir 7.000, que foi o valor pago pela mercadoria, a gente tem o valor adicionado, que é de R$ 8.000. Sobre esses R$ 8.000, a gente aplica a alíquota de 17% e a gente chega no valor do imposto aí, do ICMS de 1.360. Então, espero que tenha ficado claro esse conceito do ICMS ele incidir sobre o valor adicionado. Então, essa sistemática aí da não cumulatividade nada mais é do que a incidência do ICMS sobre o valor que é adicionado na operação. Ou seja, você adquire por um valor, adiciona, né, o valor que vai
contemplar aí seus custos, margem de lucro e tudo mais, e aí o ICMS na operação de saída ele vai incidir basicamente nesse valor adicionado. Tá? Então, aqui a gente tem a opção de gerar a guia aqui do ICMS. E por fim a gente tem o INSS, lembrando que o INSS é a mesma sistemática, tá? Se tiver a folha de pagamento, funcionários, prolabore, o INSS ele incide sobre a folha de pagamento e a gente no módulo de folha de pagamento a gente consegue tirar GPS lá sobre o INSS patronal. Então nessa aula a gente viu como fazer o cálculo do imposto para uma empresa do comércio optante pelo lucro presumido e vimos também como fazer alterações em massa de documentos fiscais, fazer ajustes de ICMS, PIS e COFINS, fazer determinadas correções em que a gente consegue corrigir uma mesma informação em diversos documentos. Espero que você tenha gostado dessa aula, que tenha entendido a sistemática. Um forte abraço e até a próxima.